Oi, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, dando continuidade então ao nosso curso, né, módulo básico, hoje eu queria dar uma revisãozinha para fechar, né, o nosso módulo e dando continuidade então ao nosso próximo módulo, né, a gente entra no módulo 3 e a gente tá quase na metade, né, são 4 módulos, a gente já fez 2, então eu queria dar uma revisãozinha aí geral para que vocês entendessem melhor ou para que vocês relembrassem tudo que a gente já viu. Nosso primeiro assunto, então, foi o mercado de trabalho, pessoal. A gente falou sobre o mercado de trabalho aí, falou sobre os setores, né, primário, secundário e terciário. Se vocês lembram? Então, o primário, né, é onde a gente tira, né, é onde a gente tira nossa matéria-prima, né? É a vegetação, é a agropecuária, então é onde a gente tira o nosso suprimento. Os secundários são as indústrias, né, que transformam essa matéria-prima num produto final. E já o terciário são aqueles que prestam serviços, né? A gente tem como exemplo aí o dentista, o advogado, esses que prestam serviços, então, né? Eles não produzem nada e eles não têm nada ali plantado, vamos dizer assim, né? Então nada é extraído dele, ele só presta serviços, né? É igual o mercado. O mercado ele não fabrica nada, ele não transforma nada, né? Ele não planta nada, pelo contrário, ele só revende, né? Ele só faz um serviço. Então é isso, pessoal. E o mercado de trabalho, ele se dá pela relação do empregador e do empregado, né? Então essa relação aí a gente chama de mercado de trabalho, né? Eu procuro um emprego e aí alguma instituição, né, no caso a IAP, precisa de um funcionário, foi lá e me contratou. Então a gente chama essa relação aí de mercado de trabalho, tá? Bom, pessoal, a gente também falou um pouco sobre relações interpessoais. Lembrando sempre, né, que a gente precisa de um bom contato com pessoas, né? A gente precisa ter uma boa relação no mercado de trabalho, né? Saber que para dar bem em equipe, a gente precisa ter respeito, educação com o próximo, né? A gente precisa pensar que a gente não pode ter um comportamento tão agressivo, nem muito menos tão passivo. A gente precisa de ser assertivo, né? A gente precisa saber ouvir a opinião do outro, a gente precisa saber dar a nossa opinião, a gente precisa ter ideias e colocar essas ideias em prática, né? A gente precisa conversar com o gestor quando não está bom ali o trabalho, explicar para ele o que pode ser mudado, porque às vezes ele tem uma ideia ali legal que pode melhorar o seu trabalho. Você não pode confundir o ambiente que você está, né, com sua vida pessoal. Você não pode chegar lá no trabalho bravo e trabalhar errado, ou trabalhar com má vontade, né? Você tem que buscar, então, aí, tentar separar aí o pessoal, né, do profissional, não descontar raiva nos seus colegas de trabalho. E quando acontecer algum atrito, né, na empresa com o seu colega de trabalho, tenta resolver, né? Tenta falar aí com o gestor ou com o seu próprio colega de uma maneira que você consiga resolver sem atrito, né? Sem briga, sem gritaria, sem xingamento, né? Então, a gente tem que se autoconhecer, né? Para a gente controlar as nossas emoções, a nossa raiva. Eu sei que às vezes é difícil, mas você está lidando com muitas pessoas, então você tem que saber lidar com essas pessoas, tá bom, pessoal? E outra coisa aqui, a ética, né? A ética, ela tem normas, né, que regulamenta os nossos comportamentos, né? Então, essas normas podem ser tanto em empresa quanto no governo mesmo, né? Na sociedade. Então, tem que ser imposto algumas normas, algumas regras para que a gente possa seguir algum determinado padrão de sociedade ali, de convivência, determinadas coisas não poder. Para quê? Para que evite, né, problemas e para que evite consequências ruins, né? Então tem essas normas aí para regulamentar e regularizar aí um bom convívio, tá bom, pessoal? E também a gente precisa de ser proativo, né, pessoal? A gente precisa ir atrás do conhecimento, né? A gente tem que pôr as nossas habilidades em práticas, né? Não ficar ali só parado. A gente tem que ter força de vontade, digamos assim, para aprender coisas novas, para aprender matérias novas, tá bom? Eu não estou falando assim que todo mundo tem que ser formado numa graduação, não.
a gente precisa procurar conhecimento, seja lendo algum livro, seja vendo algum vídeo, seja praticando alguma tarefa, né? Seja no próprio trabalho, executando uma atividade nova. Então a gente precisa de buscar o conhecimento, para a gente nunca ficar parado, a gente sempre está em constante evolução, movimento, tá bom, pessoal? Quanto mais evoluída a gente é, melhor para a gente, tá? Para resolver conflitos, para resolver tarefas, tá bom? Fica bem mais fácil assim. Pessoal, outra coisa que a gente falou foi o raciocínio lógico, né? Bom, pessoal, o raciocínio lógico dá a ideia da gente conseguir prever, né? Parece que prever antes de fazer o problema como um todo, né? A gente consegue meio que prever, porque a gente tem ligação ali com o nosso raciocínio, né? De maneira rápida, né? Uma habilidade de pensar rápido, de conseguir diferenciar as coisas, né? De conseguir, vamos dar um exemplo. Teto está para chão, assim como cabeça, a gente já sabe que a cabeça está em cima, tem que ser o contrário dela. Então, a cabeça está para pé. Por que a gente consegue pensar isso? Porque a gente consegue identificar como uma lógica, né? Como permitir, né? Que a gente consiga elaborar uns argumentos, assim, que parece que a gente precisa ter uma vivência antes disso, né? Então a gente já tem que ter passado por aquilo, ou a gente tem que ter algum conhecimento prévio de algum determinado assunto para conseguir ter o raciocínio lógico. Porque o raciocínio lógico, basicamente, ele não é só contas matemáticas. Ele é como se fosse, assim, uma charada, um joguinho, como se fosse assim, ó, pense rápido, né? Então o raciocínio lógico, ele tá aí para... Pessoal, ele tá aí para a gente deduzir as coisas, né? O raciocínio lógico. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui. Uma construção de imagem, né? Então a somatória dessa imagem resultou essa. E a somatória dessa, né? Então, primeiramente, a gente olha as bolinhas, qual tem duas bolinhas, né? Então, aonde está? Isso aqui a gente já elimina, porque não tem bolinha aqui, né? A gente sabe que é um desses quatro. Aí a gente olha aqui, ó, o desenho aqui que tá assim, né? Fazendo 3. A gente olha assim. Aqui, ó, isso aqui já não tem a pontinha de cima. Então, a gente já exclui. A gente sabe que é um desses 3. Aí a gente precisa de uma linha reta, né? E um quadrado. Qual tem quadrado? Esses dois aqui, ó. Né? Esse e esse. Aí agora é só a gente analisar, né? Para mim era esse, porque aqui passa aqui, tem um quadrado e as duas bolinhas. Então, raciocínio lógico é isso, é uma dedução, né? Tem indução também, tem vários tipos de raciocínio lógico, né? Mas assim, o ideal é que vocês tenham a noção, né? Para não ficar perdido em determinadas coisas, para vocês terem noção de algumas situações, né? Para pensarem rápido, né? Bom, pessoal, outra coisa que a gente falou foi os cálculos básicos, né? Vocês até usam isso lá na empresa que vocês trabalham, né? Porque lá vocês têm que montar saquinhos, né? E colocar determinada quantidade de peça. Então, vamos supor que em cada saquinho vocês põem 50 peças. E depois de colocar a peça no saquinho, vocês ainda montam caixas. Então, você tem que colocar o saquinho na caixa. Então, se você colocar 3 saquinhos numa caixa, quantas peças tem? 150. Por quê? Porque é 3 vezes 50. Se eu sei que cada saquinho tem 50, ou eu faço vezes ou eu somo, né? 50 mais 50 mais 50, ou 3 vezes 50. Então, vocês viram que a matemática básica ela é importante, né? Então, pessoal, pensem sempre nisso, né? Saber aí, pelo menos, uns cálculos aí rápidos, né? De cabeça. A divisão também, né? Se tem 50 peças, se eu preciso de 25, em quantos saquinhos eu tenho que pegar, né? Quantas peças eu tenho que dividir? Na metade ali, né? 25, 25. Para ter esse pensamento aí, né? Pessoal, a gente falou um pouco também sobre e-mails, né? Que é importante ter e-mail, que hoje em dia a comunicação está muito digital, né? Ou é o WhatsApp, ou é através de e-mail, né? Ou Facebook, ou Instagram.
Então, pessoal, é importante ter o e-mail e saber usar o e-mail, né? A gente falou isso também. Bom, então esse foi o nosso módulo 1, revisão do nosso módulo 1, tá? A nossa próxima revisão, então, será do módulo 2, pessoal. Aguardem aí, tá bom? Qualquer dúvida, só me perguntar. Ah, e pessoal, deixa eu falar. Os vídeos que eu sempre mandei para vocês, eles ficam lá no canal do YouTube, tá? Que chama Juventude Aprendiz. Se inscrevam lá no canal, curte o canal. Todos os meus vídeos estão lá, tá bom, pessoal? Assim como de outros professores também, outros instrutores, né? Então, quem quiser relembrar, quem quiser aprender, né, novamente, porque não entendeu, assistam os vídeos lá, além dessa revisão, se quiser assistir mais alguma coisa, tá bom, pessoal? Eu só tô dando uma revisadinha mesmo, tá? Então, qualquer coisa aí, veja os vídeos, viu? Veja lá os áudios, que lembra que a gente tinha um site que a gente colocava os meus áudios falando também. Lá vai ser legal para vocês relembrarem.